Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entre vós. Sejam todos muito bem-vindos ao canal EBD com Propósito 2. Aqui quem vos fala é nosso irmão Ari, diretamente do estado do Rio Grande do Norte para todo o Brasil. E por que não falar para todo mundo, né? As redes sociais hoje têm esse poder de comunicação, rompendo fronteiras aí em todo o estado, em todo o país. Deus abençoe a todos vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. As nossas lições bíblicas que estão sendo aplicadas agora no nosso terceiro trimestre, ela vem como título, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, pelo comentarista Cleito Pormering, né? A lição de número 6, que vai ser aplicada agora próximo domingo, dia 8 de agosto de 2021, tem como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. É muito linda essa história desses dois homens de Deus ao qual o Senhor tem preparado para aquela obra profética naquele tempo. O nosso texto áureo nos diz: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo número 9. Olha que coisa tremenda, um exemplo de um homem de Deus. Véspera da sua despedida, ele pede para o seu sucessor qualquer coisa que ele faria. E ele pede uma porção dobrada do espírito que havia em Eliseu, em Elias, na realidade. É muito importante, amados, esse grande exemplo desse homem de Deus. Quantas pessoas têm se espelhado em nós? Quantas pessoas estão nos observando, vendo o nosso comportamento cristão? E isso nos traz uma retrospectiva na nossa vida nos dias atuais. Olha só a verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Aqui não é pecado você imitar uma pessoa. O próprio apóstolo Paulo nos diz em uma das suas cartas: seja imitadores de Deus assim como eu sou. Imitar, parecer igual com aquela pessoa. E aqui deixa um grande exemplo para nos dias atuais, no nome de Jesus Cristo. A nossa leitura diária de hoje, de quarta-feira, está no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 10, que está escrito assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Essa é a nova linguagem internacional. Então, dedicar uns aos outros é um grande exemplo. A gente vê nesse ministério profético que houve entre Elias e Eliseu. Existia essa dedicação, de honrar um ao outro. E nós, como cristãos, temos que dar esse grande exemplo nesses dias que nós estamos vivendo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa introdução aqui na nossa lição, ela fala de algo muito interessante, que é o ministério de Elias estava terminando, quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. Não pense, meus queridos amados irmãos, que você é insubstituível. Não existe. Só existe um ser supremo maior, que ele é insubstituível, que é Deus. Ninguém toma o seu lugar. Então, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós devemos praticar o bem, ajudar a quem for e nunca pensar que você é insubstituível, que você é um pastor, que você é um evangelista, que você é um presbítero, que você é um diácono, que você é um diretor de multimídia, que você é um coordenador de escola dominical, que você acha que você é insubstituível. Não é, porque até então a velhice vai chegar, a idade vai chegar, vai bater na sua porta. Talvez você possa até falecer, mas você será substituível. Então, esse ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ele ungisse o seu sucessor. É muito importante nos dias de hoje, nós, como estamos à frente de departamentos, de lideranças da igreja,
ensinar aqueles que provavelmente um dia será o sucessor. É por isso que precisamos participar das escolas bíblicas dominicais, dos cultos de ensinamento, dos cultos de doutrina, para crescer na graça e no conhecimento. E esse escolhido aqui foi quem? Eliseu. Mas por que Eliseu? Porque Eliseu, ele se destaca. Se você prestar bem a questão na leitura prática que nós fizemos, você vai ver que Eliseu estava debaixo de uma árvore que dava fruto, um exemplo a ser imitado. Estava desfrutando dessa pessoa que tinha essa intimidade com Deus. E não é diferente no dia de hoje. Temos que estar debaixo das árvores e andar com pessoas que desfrutam essa intimidade com Deus, porque aí sim nós vamos crescer também espiritual. Se afaste de pessoas que não têm intimidade com Deus. Que é isso, irmão Ari? Não é isso que eu estou falando. Não generalize as coisas. Pessoas que não podem trazer e desfrutar das coisas de Deus, se afastem, porque essas pessoas, elas às vezes levam você para o mau caminho. E um homem de Deus, uma mulher de Deus que está no ministério, que está à frente, que está acompanhando, que quer crescer, tem que estar debaixo de árvores que dá fruto, que dá sombra, que tem essa intimidade com Deus. E quem foi esse homem? Quem foi esse Eliseu? Que foi substituído por Elias. Elias, ele agora é levado aos céus. E agora entra um novo homem, um novo profeta. Quem era esse homem? O chamado e essa preparação de Eliseu, houve um tempo, houve um preparo. O nome de Eliseu, o seu significado é Deus é salvação. Foi um extraordinário profeta do povo de Israel naquela época, que substituiu um grande profeta Elias, estava à altura, né? Foi líder dos filhos dos profetas nos reinos de Israel por cerca de 50 anos, a partir do início do reinado de Jeroão em 852 a.C. Como Elias, ele nada deixou escrito para a posterioridade, mas alguns de seus feitos estão registrados para o nosso conhecimento e ensino nos 2 livros de Reis. Há apenas uma referência a ele no Novo Testamento, mas foi feita pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 4, versículo 27, o que lhe dá a plena autenticidade, se isso fosse necessário. O chamado desse homem, no lugar do seu nascimento, da sua linhagem, da idade quando foi convocado para serviço de Deus, nada sabemos, o que nos lembra que Deus escolhe os seus servos sem levar em conta esses outros detalhes que às vezes julgamos tão importantes. Mas temos informações suficientes, meus queridos, para saber que ele era da família temente a Deus e trabalhava na fazenda do seu pai, que era Safate. Deus mesmo o acompanhava e tinha um plano sublime para a sua vida no meio do povo que naquela época estava em grande parte longe de Deus, governado por uma sucessão de reis idólatras e perversos. Assim, quando o profeta Elias chegava no fim do seu ministério, desgastado com a rebeldia do povo, e pediu ao Senhor o que levasse em 1 Reis 19:4, o Senhor ordenou que ele ungisse 2 reis, um sobre a Síria e o outro sobre Israel. E Eliseu, como profeta, em seu lugar, segundo o relato bíblico, Elias se apressou em nomear Eliseu no caminho entre Sinai e Damasco. Elias encontrou um jovem forte, Eliseu, lavrado com 12 juntas de bois diante dele. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Era um gesto simbólico, imediatamente compreendido por Eliseu. Ele seria o sucessor de Elias, que já havia passado diante e seguiu o seu caminho. Sua submissão foi imediata, correu após Elias sem discutir condições, pedindo apenas oportunidade para desperdício dos seus pais, o que Elias lhe concedeu. Louvado seja o nome santo do Senhor.
provou que sua decisão era definitiva ao tomar e matar a junta de bois, usar os aparelhos do aragem, né? Aquela de cultivar, para gozar suas carnes e alimentar o povo com elas. Em seguida, seguiu Elias, deixando o conforto do seu lar e tornando-se um servo do Senhor. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 21. Isso pode nos lembrar, meus queridos, daquele episódio em que alguém se prontificou a seguir ao Senhor. Jesus, mas pediu que ele o deixasse primeiro, despediu os que estavam na casa dele, em Lucas, no capítulo 9, versículos 61 ao 62. Parece um pedido igual ao de Eliseu. No entanto, há uma diferença sutil, mas muito importante. A despedida de Eliseu foi curta, consistindo-se apenas de um jantar, sem haver excitação da parte dele, pois sacrificou os animais que usava em seu trabalho. No outro caso, o pedido significava uma protelação em seguir o Senhor, pois quem pediu queria mais tempo com a família. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui a gente vê a preparação de Elias. Estava com pressa de deixar o cargo, mas Eliseu não estava preparado ainda. Era necessário tempo para a aprendizagem. E durante 7 ou 8 anos, Eliseu foi assistente de Elias. Prazo em que houve silêncio sobre os dois nas crônicas bíblicas. O seu relacionamento com Elias era de servo, descrito ao rei Josafá, depois que Elias se foi a derramar água sobre as mãos de Elias. A humildade, o apego e a submissão de Eliseu ao seu mestre não podia ser descrita de maneira mais clara e abreviada, convencendo Josafá a ir procurá-lo para resolver um problema sério, certo de que a palavra do Senhor estava com ele, segundo está lá em Reis 3, do 11 ao 12. E alguns entre nós que costumavam desprezar como desnecessário um período de aprendizagem para os que são chamados para o trabalho do Senhor, mas um intervalo tomado em uma escola bíblica ou um seminário evangélico, desde que bem orientado, pode ser de grande importância para um obreiro inexperiente. Não se trata de seguir um diploma ou profissionalização, mas esse tipo de aprendizagem ensina a humildade e a submissão aos seus mestres. Pode evitar erros sérios no ministério e permitir adquirir um pouco de tempo de conhecimento e experiências que serão de grande utilidade no seu ministério. Essa partida de Elias, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, do 1 ao 12, foi notável e singular em toda a história. Se há uma lição importante para nós, e o apego de Eliseu ao seu mestre, e a sua nobre ambição de ser dotado como o dobro do espírito de Elias, Elias nos dá a impressão de estar testando Eliseu. Ambos sabiam que Deus estava para tirar Elias, para que Eliseu o substituísse. 3 vezes Elias disse a Eliseu que ficasse onde estava, porque o Senhor queria que Elias fosse a outro lugar. Em todas essas vezes, Eliseu insistiu em seguir junto com Elias, dizendo as mesmas palavras: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eliseu apresentamente já era aceito como o eventual sucessor de Elias. E os filhos dos profetas de Betel, em Jericó, sabia que haveria a substituição naquele dia. Elias já era e se dispunha a se afastar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo até o fim. Que caráter de cristão, viu? Há uma tendência entre os mais jovens de hoje de fazerem pouco caso dos anciões ou dos anciães mais idosos em suas igrejas. Ele já foi, dizem, Eliseu amava o mestre
e ficou com ele submisso até que Deus o tomasse e foi grandemente recompensado por isso. Nos perdoe. Após atravessarem o Rio Jordão, simbolicamente terminando a missão de Elias, ao afastar-se de Israel e voltar à sua origem do outro lado do rio, lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, Elias perguntou a Eliseu o que ele gostaria de receber dele, e a resposta de Eliseu foi de certo e inesperada. Queria que Elias lhe concedesse porção dobrada do seu espírito, uma dupla porção de herança, cabia aos filhos primogênitos de um israelita. E a herança de Elias seria de ordem espiritual. Elias servia a Deus de maneira sacrificial toda a sua vida e Deus lhe concedera abundância dos dons espirituais. Eliseu sabiamente queria que o mesmo para si e de forma duplamente abundante. É curioso notar que a Bíblia nos relata 8 milagres feitos por Elias, mais 16, o dobro, feito por Eliseu. Não era da competência de Elias conceder o pedido de Eliseu, mas prometeu que Eliseu saberia que ele tinha sido concedido, se tivesse a oportunidade de ver a sua partida. Realmente, Eliseu viu Elias ser levado aos céus num redemoinho e assim teve a confirmação. Elias foi levado em um redemoinho, viu? Não em cavalo de fogo, em carruagem de cavalo de fogo, como dizem aí alguns pregadores. O ministério de Eliseu, o ministério de Eliseu provou ser um homem de grande energia, ativo no serviço a Deus, falando com autoridade em nome do Senhor, de uma integridade incorruptível, confiante no poder de Deus, fiel em seu ministério e de grande visão espiritual. A sua influência se viu tanto na área pública quanto nas vidas particulares daquele que tivera o privilégio de participar da sua companhia. Foi sem dúvida um exemplo a ser seguido por todo aquele que se dedica ao serviço de Deus. Deus abençoe sua vida. Está aí uma retrospectiva, uma reflexão destes dois homens de Deus a qual o Senhor chamar para esse ministério profético naquele tempo. Lembrando para vocês que domingo é Escola Bíblica Dominical. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe, curta com seus amigos, nos grupos de redes sociais, que eu tenho certeza que alguém vai ser impactado com essa palavra. Voltaremos na próxima semana com mais uma retrospectiva das lições da CPAD do terceiro trimestre de 2021.